Você tá aqui. Muito obrigada, Ives, por sua apresentação. Eu vou chamar agora a Júlia Figueiredo, bolsista PIBIC também, CNPq, minha orientanda, para apresentar. Seja bem-vinda, Júlia. Bom dia, gente. Meu nome é Júlia, eu sou bolsista PIBIC, também falando da professora Patrícia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a organização e sistematização de acervo digital para pesquisa historiográfica e arquitetura de tuberculose. Bom, a apresentação ela vai se dar desse jeito, né? Falar um pouco sobre objetivos gerais específicos do projeto, vou falar sobre a classificação dos documentos, a apresentação do portal e por as considerações finais. Bom, esse projeto ele teve como objetivo geral a criação de um portal online para poder organizar e armazenar todos os dados que foram coletados pela professora Patrícia durante a pesquisa dela de doutorado. Então, a criação desse portal, ele vai organizar, preservar e divulgar esses dados sobre a arquitetura de tuberculose, principalmente dos séculos XIX e XX. E com objetivos específicos, a gente justamente pegou todos esses dados, fez a organização e a codificação deles, agrupou os conteúdos por subtemas, elaborou algumas fichas resumos e algumas ilustrações digitais, né, do que seria o site, pesquisou alguns modelos de portais para serem utilizados como referência para a criação do nosso, acompanhou junto com a STI o desenvolvimento do portal e realizou alguns testes. Os testes estão sendo realizados agora, nesses últimos meses, e, inclusive, a gente ia divulgar o link para vocês, só que acabou que o link que, quando eles fizeram a homologação, ele não está indo para o portal, ele está indo para um site da UFPA. Então, a gente não consegue divulgar o link agora para vocês. Mas estamos resolvendo tudo. Bom, sobre a classificação dos documentos, essa foi uma das partes mais trabalhosas que a gente teve durante esse processo todo. Porque, se eu não me engano, foi um arquivo com cerca de 86 páginas de referências. Então, a gente fez a separação dessas referências por tipo e acesso. Durante toda a catalogação, a gente separou inicialmente o que foi utilizado para a tese e o que não foi utilizado para a tese. E aí, a partir disso, a gente foi separando tudo que era artigo, tudo que era livro, o que estava em sites, o que estava em revistas, em blogs, notícias que estavam disponíveis online, notícias que a gente só tinha fotos, de época de 1936, 50. Então, foi tudo separado certinho, né? Documentos legais narrativos, sites, blogs de notícias online impressas, e aqueles materiais que não estão disponíveis em lugar nenhum que a gente encontrou, ou então que estão disponíveis naqueles sites que a gente precisa pagar para poder ter acesso. Então, depois desse processo todo de catalogação dos dados, a gente fez o portal. Isso aqui é o que a gente encontra hoje no portal. Ele passou por diversas mudanças, e hoje ele está desse jeito. E aí, a gente, não está dando para mim direito, mas aqui a gente tem algumas abas, que ao clicar eles te levam para um lugar. Então, temos o início, quem somos, você vai falar um pouquinho sobre minha pessoa, sobre a professora Patrícia e a professora Laís, que ajudou bastante também nesse processo. Além como utilizar o portal, nós temos um texto, vamos ter um texto explicando mais ou menos como ele vai funcionar, e estamos planejando colocar um vídeo também, com áudio, para poder explicar direitinho como é que vai funcionar as coisas. Em referências, a gente não está com o link do portal, né? Então, aqui em referências, quando a gente passa o mouse... Eu vou mostrar. Oi? Eu vou mostrar. Bom. Aqui em referências, quando a gente passa o mouse, ele desce uma aba que ele vai estar justamente aquilo tudo que eu falei da catalogação. Então, vai ter os artigos, vão ter os livros, as teses, dissertações, os sites que foram utilizados, as notícias que estão sendo divulgadas online. E, se eu não me engano, nessa tese que eu tenho aqui no número, durante esse processo, a gente foram colocados no site 379 dados, documentos.
então PDFs, links para acervos, foi no total 379. Essa contagem ela foi feita no finalzinho de maio, início de julho, e foi antes da gente passar para a parte final, que essa parte da tipologia que eu vou explicar. Mas após essa conta, após a alimentação total, a gente vai ver mais ou menos de quantos dados, quantos arquivos vão ter nesse portal. Em tipologias, vai ser uma das partes, no meu ponto de vista, principais, porque você vai poder fazer sua busca de uma forma mais filtrada. Então, você vai poder pesquisar sobre um edifício específico, se você quiser. Você vai poder pesquisar sobre um ano específico, sobre uma região específica. Se você quiser filtrar mais ainda, você pode fazer a busca de um edifício em um ano específico, ou então uma região em um ano específico. E se quiser filtrar mais ainda, você pode escolher se você vai querer pegar artigos sobre plantas, notícias, as notícias impressas, que a gente tem o PDF com as fotos das notícias impressas, e Fotos. fotos também da fachada, desenhos, tudo que a gente tiver disponível para poder colocar e alimentar o portal. Essa parte da tipologia, a gente está encaminhando agora, junto com os testes que a gente está fazendo no portal, e está muito bacana. Tá muito bom esse portal, porque durante o nosso processo de busca de referências para poder montar o nosso, foi muito difícil encontrar alguma coisa que reunisse os documentos e tudo relacionado a um assunto. Então, durante esse processo todo, a gente percebeu que, além de ser uma ferramenta útil, que pode ser muito propícia no final, ela ajuda justamente a preservar essa memória, né, arquitetônica e divulgar para os pesquisadores. Porque a professora Patrícia comentou que, durante o processo dela de pesquisa, foi difícil de encontrar as coisas. Então, esse portal ele vai justamente facilitar um pouco a vida dos pesquisadores e de quem tem interesse no assunto, né, da arquitetura hospitalar e da arquitetura de tuberculose, principalmente. Ele vai reunir justamente todo um acervo a ser divulgado para todo mundo. É isso, gente. Estava feliz com a história. Muito obrigada, Júlia. Essa mesa foi bem interessante, né? A gente traz as pesquisas, a gente traz as pesquisas dos alunos